Olá, meu nome é Silvio Viel e eu sou gerente do Departamento Técnico Agronômico da AFOCAP, a Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E o intuito desse vídeo é mostrar a metodologia de trabalho da equipe de pragas. E como o vídeo ficaria muito extenso, nós decidimos repartir em 3 partes, que serão apresentadas a seguir. Esse vídeo diz respeito à segunda parte da apresentação da metodologia de auditoria usada pela equipe de pragas da AFOCAP e refere-se aos assuntos de isoporização e florescimento do canavial. Para iniciar a segunda parte do vídeo, demonstrando a metodologia da equipe de pragas, nós vamos falar sobre a avaliação do florescimento. Então, para se avaliar o florescimento, vai ser utilizado o palmito, os palmitos que foram separados através do ponto de quebra dos colmos da cana. Então, os 20 colmos avaliados serão avaliados também 20 palmitos para determinar a nota de classificação de florescimento do canavial. Então, para se avaliar a condição da cana em relação ao florescimento, existe já uma tabela bastante conceituada, utilizada por pesquisadores, tanto o Ridesa como o CTC, que diz respeito a notas de 1 a 7, conforme apresentado aí na figura. Então a nota número 1 quer dizer ausência de florescimento, a nota número 2 fala sobre o início de formação da panícula, a nota 3 fala de panícula desenvolvida em menos de 50% do palmito. A nota número 4 fala da panícula desenvolvida em mais de 50% do palmito. A partir da nota número 5 já dá para verificar a panícula fora do palmito, já? A inflorescência já fora do palmito. Então a nota número 5 diz sobre o início da formação da panícula, de 0 a 25% dela formada. A nota número 6, o desenvolvimento da panícula, de 26 a 70%. A nota 7 diz a panícula desenvolvida de 71 a 100%. Então, observando os palmitos em relação a essa classificação, o operador, o auxiliar de campo que vai tratar desse assunto, fazer o levantamento de auditoria, vai registrar a nota observada na 5ª coluna aí, que diz respeito à flor na ficha de campo. E ele vai fazer a abertura do palmito segurando no próprio palmito, nos últimos entrenós formados antes do palmito, que fica depois do ponto de quebra, e vai abrir o palmito no meio como se fosse apontar um lápis com uma faca, para se verificar dentro do palmito se há então o desenvolvimento de panícula interna. Depois a gente avalia com esse mesmo colmo a quantidade de entrenós brocados. Então o colmo é rachado no meio para se avaliar da ponta até a base dele, né? E é contado quantos entrenós estão brocados, ainda que não haja presença de nenhuma forma biológica da broca, nem a broca, nem a crisálida dela dentro do colmo. Nós queremos saber quantos entrenós possuem galerias, quantos entrenós estão realmente brocados. Então observar que não importa quantos furos tenham do lado externo da cana, na casca da cana. Nós queremos observar quantos entrenós a cana percorreu internamente, formou galeria interna. Quantos entrenós foram danificados. Então é anotado aí na 2ª coluna, onde está escrito brocados, do lado do total de entrenós, para que a gente possa avaliar depois o índice de infestação final. Então, para a avaliação da isoporização do canavial, ela é feita de 2 formas, né? Uma analisando o diâmetro do problema e a outra forma analisando a extensão, o comprimento do problema. Então a cana já vai estar rachada longitudinalmente para se avaliar os entrenós brocados. Então, aproveitando que a cana já está rachada, vai ser observado a isoporização interna. Se houver isoporização, então nós vamos pegar o comprimento da mancha isoporizada, a metade desse comprimento para avaliar o diâmetro. Se
a mancha de isoporização tiver 1 metro de comprimento, a avaliação do diâmetro será a 50 centímetros. Então, para se avaliar essa condição, nós temos também uma tabela de classificação da isoporização pelo diâmetro, onde a nota número 1 é a ausência de isoporização, né? Na figura aí está mostrando como se fosse uma cana sendo visualizada com o corte transversal, que ela não tem problema de isopor nenhum. A nota número 2 é pouco isoporizado, ou menos de 25% do diâmetro. Na figura dá para ver a bolinha central branca representando o isopor. A nota número 3 é um problema médio de isoporização, onde nós temos aí o grau de isoporização tomando de 25% a 50% do diâmetro do colmo. E a nota número 4 é um grau intenso, uma intensidade elevada de isoporização, ou seja, mais de 50% do diâmetro do colmo tomado pelo isopor. Então eu registro essa nota observada na terceira coluna da ficha, onde está apontando aí em verde, escrito isopor diâmetro, né? Então é avaliado dos 20 colmos rachados, eu avalio também a nota do isopor. E a próxima avaliação do isopor é pela extensão, pelo comprimento. Eu aproveito que esse colmo está rachado no meio e vou avaliar a extensão, o comprimento desse colmo, e aí eu não preciso de uma fita métrica para isso, né? Eu vou avaliar na classificação aí, da ponta até o pé. A nota número 1 quer dizer ausência de isoporização, então se no diâmetro estiver ausente, é claro que no comprimento também vai estar, né? Se no diâmetro tiver alguma nota, o comprimento também vai ter. Então a nota número 2 quer dizer pouca isoporização com problema de extensão, ou seja, até 1/3 do comprimento do colmo tem isopor aparente. A nota número 3 é um problema médio de isoporização, onde de 1/3 até metade do comprimento do colmo tem problema com isopor, e a nota número 4 é bastante isoporizado, ou uma isoporização intensa, que quer dizer mais da metade do comprimento do colmo tem problema com isopor. Eu registro essa nota observada na coluna número 4, onde está escrito isopor extensão, na ficha de campo. Aí eu aproveito que a cana já está rachada longitudinalmente, já está aberta no meio, e além dos entrenós brocados, da situação de isoporização, eu também vou avaliar a podridão vermelha. Então eu vou contar a quantidade de entrenós que estão manchados de vermelho ou que estão avermelhados. E aí é importante a gente verificar, né, que esse levantamento diz respeito aos entrenós que eles estão afetados pela podridão vermelha, e não estamos dizendo o motivo desse aparecimento da podridão vermelha, porque nós sabemos que a podridão vermelha, na verdade, é uma resposta da própria planta a qualquer distúrbio que é ocasionado nela, né? Uma rachadura pode afetar, um furo de algum objeto pode afetar, uma praga qualquer entrando dentro do colmo ou furando a casca, permitindo a entrada no colmo, pode afetar e pode ocasionar essa resposta da planta. Então, quando falamos em podridão vermelha, estamos falando nas quantidades de entrenós que tiveram essa resposta fisiológica da cana e que avermelharam aí o colmo internamente. E é por isso que tem alguns dados que são observados em campo que não tem broca, porém tem podridão. É claro que o que ocasionou a ocorrência da podridão vermelha, no caso, não foi a broca. Então nós temos aí a última coluna da ficha de campo, onde está escrito podridão vermelha, para apontar a quantidade de entrenós que estão avermelhados. E aí, para terminar o preenchimento da ficha, no fim da ficha, no rodapé da ficha, tem as observações, né? Então, caso seja encontrado algum fato importante no canavial para ser apontado, tem um espaço aí para colocar como observações. Então, presença de doença, como cana com aparência de raquitismo, carvão, mosaico, escaldadura, podridão de topo, estria vermelha, ferrugens, é tudo apontado ali nas observações, né? Então é feito como se fosse um Röntgen
no canavial. Também é aconselhável realizar anotação sobre a presença de mistura varietal, cupim de montículo, né, os cornitermes da vida, canavial prejudicado por geada, por seca, ou ainda a presença de esfenóforos leves, ou ataques de cigarrinhas ou migdolos aí no canavial. Caso o produtor rural também solicitar, pode ser anotado a presença de mato competição, a condição da quantidade de plantas daninhas no canavial, por exemplo. E assim nós encerramos a apresentação da segunda parte da metodologia de auditoria da equipe de pragas da AFOCAP, com agradecimentos especiais do apoio da nossa parceira Coplacana, das empresas Bayer, Corteva, FMC e Syngenta, pelo apoio profissional e intelectual que eles têm nos dado no desenvolvimento desse trabalho. Produtor rural, siga-nos em nossas redes sociais e não deixe de ser associado à FOCAP. Nós temos muito a agregar.